Web Live Gospel Barnabés, levando o evangelho além. Web Live Gospel Barnabés, levando o evangelho além. Glória a Deus, bênção pura, a paz do Senhor a todos, nesta noite maravilhosa. Paz do Senhor a todos aí que estão chegando hoje, programação de número 97, hoje aqui com o nosso querido pastor Eliabe Cordeiro, aqui o nosso pai da fé, que puxa nossas orelhas aqui às vezes, né? Mas é muito amado por nós aqui e é um grande exemplo de homem a ser seguido. Paz do Senhor, pastor, boa noite. Pastor, meu queridão, tudo bem com você? Só bênção pura? Só bênção. É um prazer também estar com vocês aqui nessa noite para falar do amor, da graça, da misericórdia do Senhor para conosco, porque sem Ele nada somos, né? A palavra do Senhor diz assim que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E o Senhor preparou essa sexta-feira para nós estarmos aqui juntos, em alguns minutos aqui, para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Você que está nos assistindo, compartilhe conosco. Com certeza Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Você está lembrando da palavra do Senhor nesse dia. Talvez você que esteja ainda uma sexta-feira frustrada, decepcionada com a circunstância, algumas notícias, algumas coisas que aconteceram, e você está decepcionado, mas não era sexta-feira que eu queria. Mas o Senhor pode reverter quadro. Amém? Glória a Deus, é isso aí. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida, né? Nesta noite abençoada aqui. Faz dias já que eu tô tentando chamar o pastor, né? Deus preparou hoje o dia certinho. Mas agora o pastor vai estar aqui conosco sempre, né, pastor? Na medida do possível a gente vai estar acompanhando com os irmãos. Na medida? Né? Porque na verdade, se o pastor vir em todas as lives, vai abrir espaço para os outros, não é verdade? Ah, não, mas o pastor tem que abrir pelo menos espaço para os demais também. Não, o pastor vai estar aqui sempre, aqui, nem que seja orando aqui no começo. A gente vai estar compartilhando com os irmãos, sim, vai ser um prazer. Glória a Deus. E nós estamos aqui hoje, Deus preparou sexta. Cada vez a gente passa uma quarta, uma segunda. Sim, outros dias também, assim, né, pastor? Vai que Deus prepara no dia mais cedo, né? É verdade. Programações aí também pela página da nossa igreja também, né? É, que a gente possa estar anunciando aí o trabalho, os cultos que estão sendo realizados. E eu creio que o Senhor vai, poder dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, né? E eu creio que até Jesus voltar e nós permanecermos firmes aos pés dele, Ele vai nos direcionar, está fazendo aquilo que exalta o nome dele. Glória a Deus. Você que está chegando aí, deixe seu like, comente, compartilhe aí conosco, né? Siga-nos nas redes sociais aí aqui, né? Conosco no Facebook, né? Se você não seguiu ainda, siga-nos aqui também, curta a nossa página, fica por dentro. Siga-nos também no Instagram, estamos lá como Web Live Gospel Barnabés. E no YouTube também, estamos lá também, as programações são transportadas para lá, né? Logo após, né? Às vezes tem um atraso de um dia, ou às vezes no mesmo dia, depende muito da disponibilidade, né? Mas sempre tá lá, o mais rápido possível para vocês. Se inscreve lá, lá estamos como Web Rádio Gospel Barnabés, né, pastor? Amém. Estamos lá Deus está abençoando lá também nessa obra, né? Nas plataformas. Aproveitar, né, essa ferramenta, né, pastor? Nesses dias, né? Uma ferramenta poderosa, né? Aquilo que a gente puder melhorar para a gente alcançar mais vida para o reino do Senhor, que realmente possa ter um encontro com Jesus como o único suficiente Salvador, eu creio que o Senhor vai nos ajudar, vai nos dar condição, e nós vamos aí, como diz assim, devagar sempre. Devagar e sempre. Só não podemos parar. Porque quem corre cansa, mas devagar alcança, né? Devagar e Isso é um sempre. ditado, não é Bíblia, mas é ditado. Mas que nós possamos juntos aí,
com essa meta de falar do amor, da misericórdia de Jesus, que é aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que nos salva, aquele que nos liberta e, além de mais, leva para o céu, né? Glória a Deus, né? E é muito bom falar desse tema, né, pastor? Essa lição do último trimestre nossa, a gente estudou, né, sobre as mídias, né? Que usar os recursos. Eu costumo falar que é uma faca de dois gumes, né? Porque, né, você usa tanto para o mal, né? Quem você não vigiar, né? Muitas pessoas não vigiam, até nós, se não vigiar, né? É um meio de perdição. Mas se a gente usar corretamente, né? Deus abençoa. Deus abençoa. Eu tô aproveitando aqui, eu tô compartilhando aqui. Você vai compartilhando aí, meus irmãos. Compartilhe e comente aí também. Né? Agora sempre no comecinho aqui eu já vou compartilhando nos grupos, Tá certo. Nós vamos junto com esse propósito, dizendo que Deus é misericordioso para conosco. Vamos fazer uma oração, não é? Isso, vamos sim. Soberano eterno Deus, eterno Pai, na Tua presença nós estamos nessa noite. Pedimos para Ti, pois Tu és o único que pode nos ajudar, nos orientar nesses dias que estamos vivendo, dia de adversidade, dia, Pai, de turbulência. Mas é o Senhor que está no controle, e o Senhor no controle com certeza, Pai. Não vai permitir que algo pior possa acontecer com aquele que Te serve, com aquele que exalta, aquele que Te adora a Ti, Senhor. Pai, eu quero nessa noite também apresentar os nossos irmãos que estão sob um leito de enfermidade, que Tu venha curá-los. Aquele que está triste nessa noite, querendo, Pai, algo da Sua parte para com eles, venha abençoá-los com a rica bênção dos céus. Mas usa a vida dos Teus filhos, pois diz a Tua palavra, Senhor. Tudo que nós pedindo, crendo, nós receberemos. Mas em conformidade com a Sua palavra nessa noite, Pai, no coração do desviado, daquele que está triste, daquele que está angustiado, daquele que está oprimido. Pois sabemos que diz a Tua palavra, Pai, que o inimigo vem não para matar, roubar e para destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Eu quero nessa noite, Pai, me abençoar a cada um dos nossos irmãos e amigos e ouvintes que está conosco nessa noite, Pai. Desde agora eu quero Te louvar, por estar na Tua casa, na Tua presença, adorando a Ti. Senhor, abençoa também os nossos irmãos que estão cedendo espaço no seu lar, Senhor. Pai, no seu computador, no seu celular, nos assistindo nessa noite. Abençoa Teus filhos, desde agora, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Está nessa noite conosco o nosso irmão Elton. Paz do Senhor, irmão Elton. Deus abençoe pela sua presença, Elton, meu cunhado. Também o cunhado, nosso irmão Elton, o cooperador Cleito. Que Deus abençoe você e sua família. Paz do Senhor a todos. Deus abençoe, viu? Que continue conosco, com certeza. Fazer um convite que eu quero agradecer você estarem aqui conosco também, contando as bênçãos, as maravilhas do Senhor. Isso aí. Tá aberta, a porta está aberta aí, né? Tá aberta, venha participar, venha contar um testemunho, uma palavra, um louvor, né, pastor? Verdade. Aqui somos uma família, né? Verdade. Eu gostaria de ler um versículo aqui da palavra do Senhor. O Senhor é aquele que transforma a tristeza em alegria. No Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 11, e diz: em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele seus discípulos e numerosa multidão. E quando se aproximaram da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão na cidade ia com ela. E vendo o Senhor, se compadeceu dela, e disse-lhe: não chore. E chegando-se, tocou-se no esquife, e parando-os, e os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E sentou-se, e que estivera morto, e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor, e glorificavam a Deus, dizendo: grandes profetas se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia a respeito deles divulgou por toda a Judeia e por todas as cidades circunvizinhas. E todas essas coisas foram referidas a João pelo seu discípulo, e João chamando os dois deles. O que nós podemos entender, meu irmão, que Jesus é especialista em reverter quadros. Quando o Senhor, na sua bondade, graça, misericórdia,
nós podemos entender que Jesus vai entrando naquela cidade. Com ele ia uma multidão que gostava de ouvir o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz que, junto com ele, os seus discípulos e a multidão que ia com ele, com certeza ia esperando e adorando ao Senhor, porque talvez tinha visto Jesus curar outros enfermos, talvez tinha visto Jesus multiplicar os pães, então tinha visto vários milagres com Jesus. O que nós entendemos com isso? Porque quando nós andamos com Jesus, nós também experimentamos da alegria de ter Jesus ao nosso lado. E Jesus é companheiro para todos os momentos da nossa vida. Ele não é um momento só do momento bom, mas também no momento triste. Podemos observar que quando ele encontra com aquela viúva, rapidamente ele pôde entender, enxergar no coração daquela mãe e ver o seu filho único. E a Bíblia diz que, segundo os historiadores, que essa condição agora já era a condição de ter levado e já ia para sepultar, porque era a norma deles, normal entre eles. Quando falecia alguém, eles esperavam 3 dias, guardavam 3 dias para depois ser sepultado. Eu creio que talvez já tinha passado esse dia, porque a Bíblia fala que era um cortejo, e só caminha um cortejo quando está no sentido do levando para o sepultamento. E Jesus interviu nessa caminhada. O que eu entendo com isso? Que muitas das vezes nós estamos também num dia triste, como essa mãe estava. Talvez a última esperança que ela tinha, a alegria de ver o seu filho crescendo. A Bíblia fala que era um jovem. E eu imagino a dor de uma mãe, como a dor de um pai, angustiado, aflito, porque eu estava perdendo alguém importante. Só quem é pai, só quem é mãe sabe o que é perda de um filho. E a Bíblia relata que Jesus, vendo a tristeza daquela mãe, ele manda parar. E quando ele chega naquela caminhada, podemos entender que a ordem dele e a ordem do nosso Senhor Jesus, podemos dizer que talvez os discípulos de Jesus, não entendendo aquela posição, porque onde Jesus chega, a Bíblia fala assim, que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas o Senhor vem para dar vida e vida com abundância. Aí se encaixa esse versículo 10 de João 10, porque Jesus também veio para trazer vida. Jesus não veio para trazer morte. A palavra do Senhor diz assim, que ele veio para dar vida e vida com abundância. Mas muitas vezes a morte está tão perto de nós por consequência do pecado. Porque muitas vezes a gente teme morrer fisicamente, mas não teme morrer espiritualmente. Verdade. Porque às vezes a gente fica com medo de morrer. Eu não quero ficar doente porque eu não quero morrer. Fica com aquela preocupação da morte. Mas que nessa noite eu posso dizer para os irmãos que a mim que está nos assistindo, ou irão nos assistir, que o meu Jesus não é Jesus dos mortos, é Jesus dos vivos. Aleluia, Jesus poderoso. A palavra do Senhor diz que o Senhor não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Jesus não veio para os salvos, mas sim para os perdidos, a qual todos estavam perdidos. Todos nós estávamos perdidos. E a palavra do Senhor diz assim, por um homem entrou o pecado no mundo, e por ter pecado no mundo entrou a morte. Mas por outro, Adão entrou também. O primeiro Adão trouxe a morte, mas o segundo Adão trouxe vida, e vida com abundância. E o que eu entendo com isso? Que essa mulher, cujo nome é mencionado, que aparece unicamente no Evangelho de Lucas, como a viúva da cidade de Naim. A Bíblia não menciona o nome dela. Mas uma coisa é certa. Uma coisa que o judeu sempre guardou, irmão Emerson, era a lei que Moisés tinha ordenado, ensinado
no capítulo Êxodo, capítulo 22, versículo 22, que a lei do Levítico dizia: qualquer que tentasse explorar ou uma viúva ou um órfão sofria as duras consequências, porque Deus cuida do órfão, Deus cuida da viúva. O que podemos entender nisso? Que o Moisés também ensinou o que Deus tinha dado a ele na tábua da lei, sobre, como está em Deuteronômio capítulo 10, versículo 18, as causas dos órfãos e das viúvas. Então podemos observar que uma das preocupações que o nosso Deus sempre teve, por que órfão e viúva? Porque são pessoas que perderam alguém que era provedor. No caso da viúva, o esposo não mais está na condição de prover o seu sustento. Então precisava de alguém para sustentar ela. Então o que nós podemos observar? Que por causa dos órfãos e das viúvas, quando eles faziam colheitas, a sobra que caísse no chão não podia ser pegada, colhida, tinha que deixar, que era para os pobres, para os necessitados. E junto com essas pessoas estavam os órfãos e as viúvas. Então só podia colher aquele que estava na altura. Se caísse no chão, é dos demais que viriam atrás colher o restolho. Isso significa cuidado de Deus. E nós podemos observar que na igreja primitiva também, no livro de Atos capítulo 6, versículo 1, Tiago definiu que a religião verdadeira é como visitar, cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições. Em Tiago capítulo 1, versículo 27. Então podemos observarmos que Deus sempre tem o prazer de cuidar da viúva. E não é diferente quando Jesus se encontra nessa cidade de Naim. Ele entra na cidade. Talvez o caminho que ele estava caminhando para ir para ali, para os discípulos não tinha importância. O importante estava seguindo Jesus. Mas era a hora que Jesus ia passar naquela cidade para fazer um grande milagre. Transformar a tristeza em alegria. E nós podemos observar que Jesus interrompe aquela procissão. E a Bíblia relata que fúnebre. E a palavra do Senhor diz assim que a grande multidão acompanhava aquela mulher. Só podia acompanhar alguém que tinha uma certa conhecimento na cidade. Ninguém acompanha desconhecido. Jesus era conhecido pelos seus milagres, pelos seus feitos. Mas a viúva também, ela não era qualquer pessoa, porque uma multidão estava com ela. O que eu entendo com isso? Jesus queria mostrar que para que ele veio, para os seus discípulos, e também para aquela multidão que estava acompanhando a viúva. Então Jesus transformou aquele ambiente de tristeza para aquela cidade, que a notícia correu por toda a cidade circunvizinha. Um grande profeta está no nosso meio. A Bíblia não menciona o nome dessa viúva, mas se notifica que a fama de Jesus ter ressuscitado o filho dessa mulher foi de uma grande importância. Porque, o que eu entendo, apesar dela ser um filho único, ela era alguém de uma importância na cidade. Era alguém que tinha uma representação na cidade. Ela não era da classe pobre. Ela não era da classe pequena, esquecida. Porque normalmente as classes pequenas, um grupinho só acompanha. Eu era lá ainda. Mas o que eu entendo nessa palavra aqui? E diz a palavra do Senhor que Jesus transformando aquela preocupação daquela mãe, ele para naquela cidade. E determina, falou, olha, interrompe aquele cortejo. E uma tristeza peculiar nessa descrição de ser filho único daquela viúva. No capítulo 7, versículo 12. Nenhuma família acompanhou a mulher solitária,
que estava enterrando seu único filho. Entretanto, a multidão que observava aproximou-se do esquife, ignorando a formalidade da cerimônia, até contaminando o contato com o corpo do morto. Mas que podemos entendermos? Que Jesus, o Verbo, se compadeceu dela no versículo 13. Está relacionado de entranha, que suponha que, a nascer de emoções, Jesus teve essa reação emocional diante daquela cena. O que ele está dizendo, que eu entendo com isso? Irmãos, quando você está triste, mesmo Jesus sendo o dono da alegria, Ele conhecendo o meu, o teu coração, Ele sente a nossa tristeza, mas Ele transforma a nossa tristeza em alegria. Por isso só diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Então podemos observarmos que o Senhor ele tem o prazer de nos abençoar. E diz a palavra que Ele se compadeceu daquela mulher, daquela mãe. Entretanto, Ele olhou para ela e disse: não chore. Se alguém tem prazer de consolar, é Jesus. Muitas vezes a gente quer consolo de pessoas que não têm consolo. Muitas vezes a gente quer a resposta de alguém que não tem palavra de resposta. Confiar no homem, né? É. Confiar no homem e esquece. Mas quando nós lembramos que o nosso Deus, a qual nós servimos, Ele está lá sempre pronto para nos ajudar. Ele não nos deixa sozinho. Ele não nos deixa órfãos. Não. A palavra diz assim: pode a mãe esquecer do seu filho a qual ela amamenta, mas o Senhor jamais esquece. Então quando nós vamos até o Senhor e expomos a nossa necessidade, Deus estará sempre pronto uma palavra de resposta para o nosso coração. Ele nunca vai nos deixar no vácuo. Talvez o pastor Eliabe, qualquer outro pastor, fale: eu tenho outras coisas, outros compromissos, e desistir de responder no momento. Não é verdade? Porque muitas vezes nós estamos numa vida tão corrida, daqui a pouco eu respondo, daqui a pouco eu falo, e às vezes passa. Mas o meu Jesus não. Ele não esquece. Ele não vem adiantado e nem atrasado, Ele vem na hora certa. Na hora certa. Ele não Glória deixa para a Jesus. depois para nos abençoar. Então o que nós podemos entender, irmãos? Que Jesus chegou naquele ambiente e diz a palavra do Senhor que Ele ordenou que aquele jovem, aquele esquife se levantasse. E quando se levantou, aquilo que era tristeza tornou-se alegria. Isso serve para nós no dia de hoje. Que muitas vezes nós estamos aí meio que preocupados com algumas ansiedades, com algumas circunstâncias, mas quando lembramos que o Deus está conosco, Ele está no controle, Ele nos dá segurança. Pois o Salmo 46 diz assim: o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. Ele é o socorro bem presente na angústia. Embora que muitas vezes a gente quer confiar nos governos, confiar nos políticos, muitas vezes algumas pessoas até estendem a mão, ajuda. Mas alguns dizem assim: ó, fala que agora não dá para ser possível. Mas o meu Jesus, o nosso Jesus, em todo o tempo que nós for até Ele, Ele tem uma palavra para o nosso coração. Ele tem algo para nossas vidas. E jamais vai nos apontar. E jamais vai nos deixar sós. Como Ele chegou naquela cidade de Naim e parou aquele ambiente de tristeza e colocou alegria naquele ambiente. E o jovem diz assim: eu te mando, levanta-te, versículo 14. E diante de muitas testemunhas, Jesus, mais uma vez, reafirmou a sua autoridade sobre o pecado e a morte. E o temor e espanto que tiveram aquela multidão, quando o jovem se levantou e começou a falar, Jesus então entregou a sua mãe, e assim, como Elias, eu também ressuscitou o filho de uma viúva, restituiu sua mãe, no capítulo de Reis, 1 Reis, capítulo 17, versículo 3, o Senhor também demonstrou a sua profunda compaixão por aquela mãe enlutada. Eu não sei, talvez você está com o seu coração tipo, perdeu alguém, ou como se tivesse perdido alguém. Mas lembre de uma coisa: o meu Senhor Jesus, Ele é o dono da nossa alegria. Ele tem alegria para o meu coração, para o teu coração. Ele pode mudar a história, Ele pode reverter a situação.
como ele reverteu a tristeza daquela mãe, aquela angústia que ela estava vivendo. A Bíblia não diz quanto tempo aquele jovem viveu depois dessa ressurreição, mas uma coisa é certa: o que Jesus fez naquela cidade, a notícia se propagou. Por quê? Porque o Senhor é grande, longânimo e misericordioso. Em todo o tempo ele estará sempre pronto para atender quando nós vamos de coração aberto para ele. Mas muitas vezes, mas eu tenho pedido tanto tempo para Deus, Deus não me responde. Por que Deus não me ouve? Mas eu posso dizer para os irmãos, Deus ouve todas as nossas orações. Só que muitas vezes a resposta que não vem. Porque diz a palavra, os ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Deus ouve a oração. Muitas vezes Deus ouve a súplica. Só que muitas vezes a resposta é do tempo dele. E do jeito dele. Só que muitas vezes nós estamos vivendo uma época tão imediatista que a gente pede hoje para a resposta para ontem. O milagre, o Senhor é ontem que precisava do milagre, não é nem hoje, já está atrasado o milagre. Não. O que é hoje, irmãos. O que é para amanhã, é para amanhã. Não vem adiantado e nem atrasado, Marcos. É verdade, eu lembro daquele hino do Voz da Verdade, quando Deus se cala. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução. É, uma frase, ele tarda, mas na verdade não, ele não é que ele tarda, né? Tipo assim, ele usou uma expressão para facilitar a melodia. Só que o nosso Deus não tarda. É o tempo dele. É o tempo dele. Nada melhor do que estar no tempo do Senhor, irmãos. E o tempo do Senhor é a resposta para o nosso coração. Muitas vezes a gente está tão preocupado, tão ansioso, fala: Senhor, dá a benção logo, dá meu casamento, dá minha porta de emprego, restaura minha família, me liberta, me cura. Só que quando nós, diz a palavra, entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. Só que o segredo, muitas das vezes, nós confiamos em Deus, mas não entregamos tudo para ele. Confiança é confiar 100%. Quando você confia 100%, você não questiona, né? Não. Nós podemos entender aqui, irmãos, assim: o Senhor demonstrou a sua profunda compaixão com aquela mãe enlutada. Podemos dizer que aquela mãe triste, aquela mãe frustrada, que talvez lembrava do seu filho amamentando, lembrava do seu filho crescendo, lembrava das primeiras palavrinhas, lembrava talvez do seu filho abraçando. Agora estava vendo ele que não podia mais abraçar nem mais falar com ela. Mas quando Jesus chega, o Senhor chega e reverte aquele quadro, transforma a tristeza em alegria. Eita Jesus! Embora a reação daquela mãe não tenha sido registrada com certeza, ela também glorificou a Deus junto com seus vizinhos e seus amigos da época, pois tinha aprendido a validade da afirmação do Messias: eu sou a ressurreição e vida. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, Jesus falou: eu sou a ressurreição e vida. E seu encontro com o Senhor na vida antecipa o fato que ele, quando a morte chega, os crentes não se entristecem com os demais que não têm esperança, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Por quê? Porque nós temos a convicção: os nossos irmãos, quando ele parte dessa vida para outra, salvo, o dia nós veremos ele na glória. Esse dia vai ser Mas para muitos será triste quando as pessoas partem sem salvação, sabendo que talvez teve a oportunidade de pedir perdão, não pediu, teve a oportunidade de abraçar, não abraçou, teve a oportunidade de estar com ele, congregando, falando, conversando, dialogando, e não quis. Mas preferiu muitas vezes por causa do orgulho, talvez por causa da arrogância. Não vou me humilhar, não vou rebaixar, não. Só que a Bíblia fala que a sepultura lá cabe o rico e cabe o pobre, cabe o sábio, mas cabe o ignorante também. Tem um lugarzinho para todos, né, pastor? Não tem lá classe. Lá não tem. Toda classe é antes de chegar lá. Toda etiqueta antes de chegar lá. Chegou lá, pronto, acabou a etiqueta. já era. Toda a riqueza, toda a fama, tudo que ele conquistou ficou pro lado de fora. Não cabe dentro do caixão.
Então, por isso nós temos que lutar e procurar agradar o Senhor, servir o Senhor com alegria. Como diz o Salmo 100. Apresentar o Senhor com cântico e servir o Senhor com alegria. E muitas das vezes a gente restringe isso, né? Não quer servir o Senhor como manda a palavra do Senhor. Restringe demais. E podemos observar que eu sou a ressurreição e vida, e ao seu encontro com o Senhor da vida antecipa o fato que quando a morte chega, os cristãos não entristecem com a perda, com o seu recolhe dos seus, pois tem uma viva esperança que um dia estará com o Senhor na glória vendo os seus entes queridos. E Paulo explicou que o último inimigo a ser destruído é a morte, como está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Contudo, o seu terror é apenas passageiro. Então podemos observar-nos que o Senhor, na sua bondade, graça e misericórdia, nos dias que estamos vivendo, nós temos a convicção que em nenhum momento o Senhor vai nos deixar sós. Ele estará sempre conosco. Por maior problema que seja, por maior obstáculo que esteja vivendo, mas uma coisa é certa: o Deus a qual eu sirvo, Ele vela pela sua palavra se cumprir nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus, né? Vamos dar uma paz aqui para os irmãos aqui que estão nos acompanhando. Irmão Zé Silva, minha esposa Rayane Belchior de Moraes, um beijo. Minha esposa Elton Moraes, Cleiton, Ellen Lorena, Aline Farias, nossa irmã, nosso irmão Paulo César aqui também, que faz parte aqui da nossa congregação e da equipe aqui. Eduardo Moraes está lá de Sorocaba, é isso? Isso, irmão Eduardo. Sorocaba. E o meu primo aqui, Lucide. Paz do Senhor a todos, a cada um aí. Um grande abraço no coração de cada um, viu? Um abraço ao nosso irmão presbítero Eduardo, que congregou conosco aqui na sua juventude, mas preferiu ir embora, deixar nós, né? Mas eu deixo a paz por você, porque não, assim que eu vier, passa aqui e toma um café conosco. Vai ser um prazer, irmão querido. Glória a Deus, né? Você que tá aí, ou cada um que está chegando aí, se você puder compartilhar, deixar o seu like aí, é muito... Não pra nos engrandecer, pastor, eu costumo falar, mas como a gente está usando essa ferramenta, compartilhamento e os likes, tem um algoritmo. Esse algoritmo vê que tá tendo like, comentário e ajuda a distribuir para mais pessoas, né? Certo. Uma palavra poderosa dessa, né? Abençoada e poderosa, né? Porque vem de Deus. Pode alcançar mais almas, mais pessoas, né? Então, o nosso objetivo é isso, que as pessoas possam ir até Jesus Cristo como seu, aceitar Jesus como seu Salvador, daqueles que estão parados, que voltam a caminhar, daqueles que estão talvez aí desanimado por um motivo ou outro, está pensando em desistir. Quero que não pare por nada não, se comprometa em buscar, em servir a Deus, que com certeza Deus tem algo grande para a sua vida e mudar a sua história, porque nós servimos um Deus que é poderoso, como diz a sua palavra. Ele pode fazer muito mais além daquilo que nós pedimos e pensamos. Glória a Jesus. Pastor, fala aí sobre o nosso endereço aqui, sobre os dias de culto. Aproveitar que o pastor está aqui, né? O pastor, se tem pessoa melhor aqui, é o pastor. Melhor que estou dizendo assim para falar os avisos. Porque não esquece, né? Porque eu sou falho, mas o pastor, ele... Opa, hoje tem alguma coisa. Ah, não, mas tem outro dia. Então, pastor... Eu quero reforçar aqui, hoje à noite nós temos, a partir das 10 horas, a oração do sacrifício. Você que está aí, talvez sem compromisso, talvez está pensando em folgar todo final de semana, quiser compartilhar conosco a turma de oração, eu creio que vai ser bênção. Deus tem algo grande para as suas vidas. E a palavra do Senhor, devemos orar sem cessar. Então hoje, a partir das 22, nós estaremos orando, buscando a face do Senhor. Eu creio que Deus tem feito grandes maravilhas e estará falando conosco. Na sexta-feira passada nós fizemos aqui na congregação, por motivo, estava chovendo, a gente não foi orar, ao qual nós sempre estaremos ali orando no monte, né? Mas eu faço um reforço.
se você puder estar conosco, vai ser um prazer junto orarmos nessa noite. Nós temos, a nossa congregação está aqui situada na rua João Soares, antiga, hoje é Francisco Soares Godinho, número 50, aqui embaixo da academia, a qual com certeza Deus tem bênção para a sua vida. Nós temos culto de ensino terça-feira, quarta-feira temos trabalho com ciclo de oração com as nossas irmãs, a partir das 6h30. Terça-feira nós estamos aqui das 19h30 às 21h. Terça, culto de ensino. Quarta-feira tem as nossas irmãs, a partir das 6h30, as nossas irmãs estão aqui de joelho, fazendo o trabalho de ciclo de oração. E logo após o ciclo de oração tem aí o período de ensaio da nossa irmã. A primeira parte é feito o trabalho de ciclo de oração. Quinta-feira nós temos aí o culto que é culto com a família, culto da vitória, a culto que os irmãos, nós deixamos espaço para os irmãos estar contando as bênçãos que Deus tem feito no transcorrer da semana, do mês. E eu posso dizer para os irmãos, tem sido muito bênção esses dias, Deus tem falado muito conosco. E domingo, na parte da manhã, a partir das 8h30, nós temos a escola bíblica dominical, a qual nós já estamos aí iniciando um novo trimestre, o quarto trimestre, que é falado sobre o tema dessa lição de agora é a justiça divina de Deus, baseado no livro de Ezequiel, com todos os irmãos que gostam, amam a escola dominical, façam parte. Aqueles que um dia fizeram parte, pararam, volta a caminhar, volta a fazer parte. Bem lembrado, viu? Porque eu costumei já que às vezes quando eu não venho, parece que tá faltando alguma coisa. Pra escola Mas dominical. Quando você se compromete, é bom, né? Pro crescimento, né? Sabedoria, né? Crescer na graça e no conhecimento, né, pastor? Verdade, porque eu vou dizer para os irmãos, eu não sei os irmãos, pra mim, escola dominical, pra mim, é essencial, eu gosto com domingo à noite. Eu gosto, amo com domingo à noite. Que me demanda de adoração, que os conjuntos têm oportunidade e tal. Mas que nem escola dominical, né? Ensinamento. Muito gostoso, eu porque a gente traz também. Que a gente traz o fato de ser dinâmico, a gente participa, os irmãos participam, a gente interage com o grupo de irmãos, e isso é muito bom. É muito bom mesmo. E a gente troca experiência, troca algumas palavras ali concernente à nossa revista, e tem sido bênção para todos os irmãos que têm participado. E eu quero convidar os irmãos que não participam, que não frequentam a escola dominical, que você possa estar vindo aí, não só aqui na congregação do Barnabés, mas na igreja que você congrega, que você vá, assista a escola dominical, faz uma experiência, frequenta 3 escolas dominicais. Se você não gostar, depois você liga para o pastor Eliabe. Porque eu duvido, se você for com o intuito de aprender, você não quer mais desistir de frequentar a escola dominical, mais não. Agora, se você vier para fiscalizar, aí já era. Aí você vai ficar preocupado com a gramática, a homilética, com a hermenêutica, meu Deus, catequese, tudo. E aí vai. Mas se você vier com o intuito de aprender com a palavra do Senhor, irmãos, Deus vai dar graça e você vai sair abençoados. É uma lição muito abençoada nesse trimestre. Nós aprendemos na lição passada sobre os ataques e as sutilezas do diabo contra a igreja do Senhor. E agora é um tema muito bom que nós possamos estar junto com toda a igreja aprendendo. E domingo à noite nós estamos a partir das 18 horas com toda a igreja. Aí já pedido de joelho dobrado, buscando a face do Senhor. E você é o nosso convidado especial. Talvez você que está parado, não tem igreja, não está congregando em lugar nenhum, está desanimado, frustrado, eu faço o convite. Venha cultuar conosco. Deus tem uma palavra para o seu coração e vai lhe abençoar ricamente. Amém? Amém, glória a Deus. Pastor, sempre quando a gente tem a oportunidade de receber um irmão, um pastor, né, que a gente sabe que não é engrandecendo não, mas eu falo aqui, né, igual o senhor é um grande exemplo, né, um grande exemplo, um grande homem aí de Deus aí, né, que tô aprendendo. Eu queria eu pretendo, eu me espelho muito no senhor, porque o senhor é um homem de Deus, assim, sabe, muito, quando é para pegar o senhor pega, quando é para exortar. Então é gratificante, sabe, fazer parte. Muitas das vezes as pessoas não gostam, né, de ser ovelha, mas a partir do momento que você entende, né, que como se diz,
fugiu a memória, a palavra agora exata, mas quando você se dispõe a ser ovelha, eu quero dizer, né? Tem gente que não gosta de ser ovelha, né? Você vê de outro jeito, eu vejo de outro jeito, porque é experiência, né? Experiência e aprendizado, né? Eu tô até um pouco meio assim perto do pastor, né? Porque às vezes dá a impressão, né, que... Né? Nada, mas eu digo pro irmão o seguinte, a ovelha aprende com o pastor aprende com as ovelhas. Não existe pastor sem ovelha e ovelha sem pastor. Verdade. Então os dois têm que estar juntos. Agora, quando a ovelha quer andar sem pastor, ela tá dizendo assim, leão me pega. Verdade. Lobo devora. Eu fiquei até meio sem palavra aqui, mas o que eu quero dizer também é o seguinte, pastor, eu separo sempre uma conversa rápida assim, porque é bom, né, para fortalecer, né, também, tanto eu como nossos irmãos aí. O pastor eu sei que veio de berço evangélico, Sim. Né, uma família abençoada, a família dos Cordeiros. Um abraço para cada um, também são uma família abençoada aí. Como que foi, pastor, o início, assim, desde jovem, assim, resumidamente, assim, pra gente, assim, conta pra gente um pouquinho da caminhada do senhor na fé. Rapaz, eu me decidi, meus pais sempre levavam pra escola dominical. A gente morava na São Remo. A importância aí da escola dominical, tá vendo? E meus pais levavam aquela escadinha, meu pai e minha mãe junto. E a gente ia pra escola dominical. Quando chegou na fase adolescente, a gente começou a trabalhar, no caso eu comecei a trabalhar, aí eu já não frequentava a escola dominical. Aí eu já não ia mais pra escola dominical. Eu ia pro clube, ia pra qualquer outro lugar menos escola dominical. Mas só que ficou enraizado no meu coração aquela semente. Aí eu lembro que um domingo eu fui pra igreja. E nesse domingo, sabe aquele domingo chuvoso mesmo. Aí nós fomos pra igreja, normal, falei, hoje vamos pra igreja. E naquele domingo, lá na São Remo, pouco número de pessoas. Quando menos espera, chegou uma equipe de Miracatu, de jovens. A equipe chamava Mensageiro do Rei. Forte, hein? Equipe Mensageiro do Rei. Aí o intuito deles era fazer evangelismo. Aí nós fomos fazer algumas visitas em alguns bairros, em algumas casas ali. Mas eu vi aquele jovem tudo cheio de Espírito Santo, sabe? Com aquela alegria de estar ali. Eu falei, não, eu quero ser crente, eu quero ser cheio de Espírito Santo também. Foi aonde que por volta dos 16, 17 anos mais ou menos, que aí eu vi que não tinha outra opção, a não ser crente mesmo. Aí eu me posicionei, e aí a gente foi começando a congregar, firmamos o compromisso com a igreja. Aí quando estava próximo do Braz Dia, pastor Braz Dia, que até era presbítero Braz Dia na época, ele estava para se mudar para Barnabés, ele tinha comprado uma casa aqui em Barnabés, ia mudar para cá, e ele queria, na mudança dele, ele queria batizar o grupo que estava lá. Aí batizou nós 4, eu, o Paulo, Levi e a Celina. E a Eunice, filha do Zé Fernandes, nós batizou 8 da nossa aqui do São Remo, e veio 4 de Miracatu. Foi Sara, Paulo Roberto, sei que nós estávamos um grupo bom. E daí pra frente eu comecei a caminhar, congregando. Aí depois logo em seguida já me colocou como tesoureiro da igreja, da congregação do São Remo. Depois passou no líder jovem e assim por diante aí. Foi até chegar aqui. Foi subindo, né? Só um minuto. Eu acho que... Não, tá certo. Eu vi que caiu. Então, glória a Deus, né? Foi uma etapa, né? Igual quando o senhor viu lá que todo mundo cheio do Espírito Santo. Aí o senhor falou, quero ser igual a eles. Não, quero ser igual a eles, não. E é isso que eu preciso, é isso que eu necessito. Talvez isso, quando nós encontramos alguma dificuldade hoje, é porque hoje às vezes as pessoas não sentem essa necessidade de aceitar, de ser crente de verdade.
Hoje de em buscar o dia. Espírito Santo. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu sou cristão. Porque muitas vezes tem aquele como um hobby, Como amuleto. isso. Para fazer parte de um grupo, mas na verdade não é um encontro com Cristo. Porque quando a gente realmente tem um encontro com Cristo, a nossa vida, a decisão nossa, nos põe a posição de mudança. Verdade. Entendeu? Que muitas vezes eu quero me renunciar. Não é fácil. Até hoje, eu luto para mim, Deus me dar força, que vem estar renunciando, tá? As minhas decisões, que vem estar renunciando a possibilidade de pecar, de transgredir. Porque infelizmente, irmãos, quando a gente começa, se a gente aceitar que não precisa mais melhorar, Aí. nós já está fadado ao fracasso. Tá dando fracasso, exatamente. Quando eu penso, não precisa, né? Já sou crente há 30 anos. Mas adiantou ser crente há 30 anos e agora no final eu pecar? Transgredir, Não desviar? adianta nada. Não, eu tenho que lutar para mim estar firme aos pés do Senhor. Em momento algum eu ia desistir da caminhada, entendeu? Só que Deus quer de nós compromisso. E se nós se comprometemos a estar vivendo a vontade dele, em momento algum ele vai nos apontar. Tem que perseverar, né, pastor? É difícil meio, mas com Deus, né? E aí, mediante a isso, o senhor teve... Qual que foi a primeira experiência, assim, com Deus, assim, que o senhor teve? Como foi, assim? A primeira experiência assim, que o senhor falou assim, não, essa foi a primeira vez, assim, que... Foi numa escola dominical que Deus batizou com o Espírito Santo. Na escola dominical. Na escola dominical. E também foi um trabalho com os irmãos de Miragatu. Parece que era um imã. Você não imagina. Hoje, nós temos aqui o WhatsApp, o Facebook, tal dia eu vou estar em Juquitiba, tal dia. Não, mano, de repente do nada desaparecia. Do nada. Mais tipo, expectativa, né? Hoje em dia não tipo tem, assim, perdeu-se um pouco. Hoje eu vou estar no ar, irmãos. Aí fala assim, amanhã eu vou estar cooperando com o pastor Samuel, amanhã eu vou estar cooperando com o pastor Claudinei, amanhã eu vou estar cooperando com o pastor Oswaldo, amanhã eu vou estar cooperando com o pastor Levi. Quer dizer, você tem uma divulgação do trabalho. Mas no caso nosso lá, pra vocês não terem ideia, nem energia tinha. Antigamente era bem... Tipo assim, a dificuldade era tão extrema que era o culto domingo à noite era lampião. Tipo assim, os cultos a gente durante a semana e à noite era como feito um lampião. Tipo assim, o celular em si, nós tivemos ter celular, foi em novembro, o celular começou a ser divulgado pra gente, pra nós, foi a partir do ano 94. 92 para 90, até 94 que chegou aqui na região de Juquitiba. Chegou de tijolão? Chegou de tijolão. Então, para vocês terem uma ideia, eu me batizei, foi 17 de abril de 88. Então, tipo assim, naquela época lá, totalmente escuro. Se olhar para a época para agora, e a gente, quando nada, os pastores ajudavam um grupo de irmãos a aparecer na São Remo, barro, meio do barro, lugar que nem tem energia, cantar na capela. Irmão, isso é só Deus mesmo. Mas antigamente, eu sei lá, eu não tive oportunidade de ver assim, essa parte, mas eu imagino que hoje em dia perdeu-se, né, a expectativa, assim. Hoje em dia já tá muito imediato, né? Não, mas dá pra ter uma ideia. Antigamente, igual o senhor falou, chegava, tava lá, daqui a pouco chegava o pessoal, lá o senhor já conhecia que eles eram do RTT, né? Ah, sim. Aí o pessoal chegava. Lá era gostoso, irmão, sabe por quê? Na época lá, tipo assim, do nada aparecia os irmãos da fumaça. Do Ipiranga. O moleque do Ipiranga aparecia lá. O Zé do Carmo, que a gente é conhecido como Zé Soares, né? A gente conhecia o Zé do Carmo. Vinha com ele o Zé de Oliveira, sogro nosso irmão Aparecido. Vinha juntamente com ele mais o Rubens, o sanfoneiro, filho Jonas. Só o pessoal das antigas, né? E ó, eu vi um grupo, vinha da fumaça. E tipo assim, viu o pessoal do Juquitiba, quando mesmo baixava o pessoal, quando mesmo achava uma perua Kombi lá. Antigamente era mais povoado, né? Lá, né? Tinha mais gente. Devido até as vilas, né? Da fumaça, tinha mais tinha o gente. pessoal. Então, tipo assim, apesar de ser um local isolado, mas a gente era bem cooperado. Quando mesmo chegava os irmãos do Ipiranga, Juquitiba,
vinha lá. Daqui a pouco chegava os irmãos do Barnabés. Rapaz, era um local... Eu fico admirando hoje, que hoje a gente... Hoje, eu me coloco nisso. Lá, ela tinha andado mais ou menos 1 hora e pouco para chegar na igreja. Hoje aqui é 10 minutos, os irmãos para a igreja, os irmãos não vão na igreja. É verdade, viu? Lá levava 2 sapatos. Um sapato para andar na lama e um sapato para andar no culto. Quando chega na igreja. E aqui, mano, você não suja nem o pé. Calçado. Os irmãos não gostam de vir pro culto. É verdade, pastor. Ai. Então, mas hoje em dia, devido à facilidade, né? Hoje em dia, tudo na palma da mão, né? Aí, mais a soma, mais as brechas e tudo. Meu, vira a dificuldade, né? Na verdade, hoje tá fácil o evangelho. Hoje está mais fácil ser crente que antigamente. Só que Deus não mudou, Deus é o mesmo. Não, é o mesmo. Mas a palavra diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, o que nós entendemos com isso? É a palavra do Senhor se cumprindo, dia após dia. E nos dias que estamos vivendo, se nós não olharmos, atentarmos para a palavra do Senhor, nós seremos envergonhados. Porque muitos um dia a palavra do Senhor diz assim, olha, a palavra do Senhor diz assim, naquele dia, ó Senhor, eu profetizei, eu orei para os enfermos, eu expulsei o demônio. Só que agora o povo está vivendo uma facilidade. Tem crente que vai só na igreja de domingo a domingo, outro de 15 em 15, outro de mês em mês. Mas ainda graças a Deus que ele está indo ainda. E quando resolve parar? Mas eu creio que o Deus que resgatou essas pessoas, uma das dificuldades que nós estamos vivendo hoje foi a pandemia. A pandemia veio e aprisionou muitos crentes, colocou muitos crentes em casa. Eles já teriam aquela ideia do fica em casa. Fica em casa e ficou em casa mesmo. Até agora. O problema não é ficar em casa. O problema é ficar nesse mundo e Jesus voltar e ficar nesse mundo. Esse que é o pior de tudo. Porque normalmente quando a gente fica, estou em casa, irmãos, dificilmente alguém que fica em casa fica em oração. Difícil mesmo. Difícil. Porque se não gosta de congregar, em casa piorou. Porque você começa a ver o culto, aí esse culto tá ruim, vou pro outro culto, aí esse culto tá ruim, daqui a pouco você não cultou nenhum, viajou em 100 páginas e não comeu nada na palavra do Senhor. Nenhuma. Então, antigamente eu costumo falar assim, os meios não justifica, né? Mas como o próprio pastor citou aí, cumprimento da palavra, né? O amor de muitos se esfriando, iniquidade, né? E devido às facilidades, vão deixando as coisas de Deus de lado. Verdade. Né? Aí a balança vai pesando mais o lado da carne, né? O espiritual vai deixando quieto, o espiritual. E antigamente, assim, mais uma vez, não estou falando, né? Os meios não justificam, mas é só uma citação. Antigamente, eu creio que assim, não tinha tantas coisas assim. Não tinha tanta opção. Tantas opções. Exato, entendeu? Agora hoje em dia. Ou você ia pra igreja, ou ia caçar, ou ia dormir, né? Ai. O senhor imaginou que seria pastor? Rapaz, eu vou falar a verdade, mãe, eu não aspirei pastorado, não aspirei em nada, nenhum cargo. Só a única coisa que me fez estar ocupado com a obra do Senhor. É que dar o meu melhor. Então eu digo pro irmão que quando eu fui separado, consagrado. O senhor ficou sagrado em que ano? Rapaz, deixa eu ver aqui, moço. Não precisa não. Só. O presbitério, acho que foi no ano 2000. Tem uma carreirinha boa já, hein? O presbitério foi pro ano 2000. Aí acho que, se eu não me foge a memória, foi no ano de 2007 que eu fui levado ao pastorado. E de lá pra cá, por misericórdia de Deus, a gente tá aí cuidando do trabalho do Senhor, tentando fazer o melhor para o Senhor. Mas eu creio que Deus é tão misericordioso conosco que Ele vai nos ajudando, né? A
gente vai aprendendo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã e não paramos. Porque o propósito é isso, que nós caminhamos, não desistimos por nada, né? Porque muitas das vezes a gente desiste por facilidade. Eu digo, irmão, que nos dias atuais, quando as pessoas almejam o pastoreio, almejam... Eu falava pra você, eu não almejava o pastoreio, não. Eu queria estar envolvido com a igreja, tá? Tipo, ajudando na mocidade, ajudando... na verdade, eu gostaria de estar sempre perto, pronto para ajudar o pastor. Ajudando naquilo que significava a necessidade da obra, entendeu? Só que muitas das vezes a pessoa pensa assim, mas como assim? Você está envolvido com a obra? A palavra do Senhor diz assim que quando a gente busca ser obreiro visto, a gente esquece. Quando a gente quer ser visto pelos homens, esquece que pode ser visto, o melhor é ser visto por Deus. E quando você é visto por Deus, os homens vão enxergar. Só que muitas vezes a pessoa quer ser vista pelo homem. Isso é verdade. E aí o que acontece? Ele aí quer chamar a honra para si, glória para si. E a honra só é a honra e glória seja só para o Senhor. Só do Senhor. Só o Senhor que merece. E eu fui consagrado ao pastorado foi dia 20 de 1 de 2007. Eita, bênção, pastor, bênção. Mas então, assim, agora... não é à toa, né, pastor? Deus sabe todas as coisas. Mas assim, lá atrás, assim, tipo assim... Mas ainda estou aprendendo a ser pastor. Não, mas isso é humildade, né? Isso é humildade, é o que temos que ter. A humildade é tudo, né? Temos que ser humildes, né? E é isso que o pastor eu também conversando nesse mesmo assunto com o pastor Paulo Henrique, né? E o senhor acabou de citar muito bem. A honra e a glória é tudo para o Senhor, né? Não é nada para nós. Mas e os desafios do pastorado, o senhor imaginaria que... Eu confesso pro irmão, tem hora que dá vontade tem hora que você olha pro lado, meu irmão, é só Deus da causa. Que você quer resposta, você quer... Que às vezes você quer ajuda humana. E não é a humana que tem que vir a ajuda do céu. Né? Tem hora que você olha assim, Deus, manda fulano, manda ciclano, toca no ciclano, toca fulano, Jesus, toca Jesus. Aí ele falou, não vou tocar nada não, é eu que vou fazer. Eita Deus! E às vezes a gente... Eu digo pro irmão, do mesmo jeito que os irmãos como ovelha decepcionam com o pastor, o meu pastor fez isso. Eu digo pro irmão, sendo franco, a gente decepciona também com a ovelha, mas minha ovelha fez isso. Não é isso que eu estou ensinando? Não é isso que eu estou orientando, tá mais do contrário. E aí a gente fica, meu Deus. Aí pro outro lado as pessoas falam assim, ama, perdoa, porque eu também te perdoarei. Não é fácil, né, pastor? E muitos acham que é só estar ali, né? E não sabem o tamanho da responsabilidade, né? E sabedoria, discernimento, né? Não é só estar ali, né, pastor? É que na verdade, irmãos, é assim, o pastor, ele tem que ter 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar. E um dos fatores para nós vencer nos dias atuais nós vendo que tudo nos cerca com as circunstâncias, com os problemas. Tem problema que é da igreja, mas tem problema que é meu. Só que o que é meu eu não posso trazer para a igreja, é meu problema. Só que eu tenho que pedir sabedoria de Deus para saber administrar o meu problema se quiser passar para a igreja. Sim. Porque a minha função aqui é trazer cura e não trazer doença. Então, se eu dizer para o irmão que por várias vezes para ter oportunidade, assim, vou entregar o cajado, vou guardar a viola, vou guardar a harpa, já bateu. Oxe, se eu dizer para você que não passou isso como pensamento, já. Mas depois vem aquela palavra: o covarde não tem talento, o covarde não tem galardão. Eu falei, não, peraí, Jesus, o Senhor não chama covarde, chama os audaciosos. E quem deixou arado, né? Põe uma batalha no hábito no reino do céu. Eu quero ficar do céu nada, não. Às vezes também, por mais mínima responsabilidade que a gente tem, às vezes
Mas às vezes que pra gente é mínimo, mas pra Deus é muito, né? E você renuncia, eu penso assim, que Deus cobra depois. Cobra. Irmãos, eu digo pra você que a palavra de Deus é tão misericordiosa conosco. Eu quero já, de antemão. As horas passaram muito rápido, mano. Passaram é que a gente começou um pouquinho. Mas só que 10 horas tem que começar a oração. Não, daqui a pouco nós já estamos lá na oração já. Ó. Isso, mas eu tenho um outro compromisso antes dessa oração. Eu vou estar orando para os irmãos. Quero agradecer a Deus para os irmãos que estiveram conosco, participando aqui dessa alegria, desse trabalho. Quer dizer, para os irmãos, vamos marcar uma hora dessa aí para nós estar com mais irmãos aqui fazendo uma dinâmica mais junto. tempo, né? Isso. Eu sei que hoje também teve uns imprevistos, a gente não conseguiu conseguir no horário, né? Mas aí é uma outra oportunidade de a gente... Não, mas agora pode ter certeza, Emerson. Agora, se você falar assim, pastor Eliabe, vamos lá 2 horas da tarde, eu venho 2 horas da tarde pra você. Aí você fica até as 8 e eu vou embora pra casa. Não, mas é isso, né? É bênção, né, pastor? Eu garanto que hoje pra mim já foi edificante a palavra que o senhor trouxe, querendo ou não, é um testemunho, né? É um testemunho que o senhor acabou de passar pra gente aí, igual pra mim mesmo, é edificante, porque ajuda a fortalecer, porque a gente, né, principalmente a geração mais nova aí, não sabe, é difícil até, sabe, mas... Eu confesso, viu, o Emerson, que eu tenho medo da nossa geração que tá vindo aí. Por mais que a gente tenta ensinar, por mais que a gente tenta orientar, mas está propenso de estar sendo gerada uma geração fraca, sem perspectiva, sem objetivo. Porque eu digo, irmão, que nós temos que fazer o trabalho do Senhor hoje, como se vocês vão se voltar daqui a meia hora. Isso é verdade, pastor. Entendeu? Isso tem que ser mas perdido. Só que muitas vezes a pessoa começa a fazer essa meta para daqui 2 anos, daqui 10 anos. Não, nós temos que fazer a diferença hoje, lutar por hoje. Se Jesus permitir que o amanhã chegar, glória a Deus. Se amanhã não chegar, também glória a Deus. Mas que o nome do Senhor tem que ser glorificado por isso. Só que muitas vezes a gente fica preocupado. A palavra diz assim, que não ficar ocioso pelo dia de amanhã, que de amanhã basta o seu mal. Só que muitas vezes a gente fica tão preocupado que a gente começa a somar as contas, todos os problemas, toda a luta, toda a dificuldade, e esquece do principal. Por isso a palavra diz, buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque quando nós começamos a chegar perto do Senhor nós estamos mais perto da vitória, perto da bênção, perto do livramento, perto de tudo. Só que às vezes a gente prefere falar, não, eu vou dar um tempo, depois quando eu vou orar, quando é tempo eu vou buscar. Só que Deus quer de nós hoje. A professora diz assim, ó, se esse povo que clama pelo meu nome se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor vai fazer o quê? Sarar a terra e ouvir a nossa oração. Só que nós temos que reconhecer o nosso estado. Só que muitas vezes a gente não quer reconhecer, porque muitas vezes fala assim, ó, tô parando por causa do fulano, tô desistindo por causa de ciclano. Só que na verdade a gente não pode trocar a nossa salvação por nada. Verdade. Decepção, frustração nós vamos ter. Enquanto viemos aqui, vamos ter decepção. Só que lembrar que a decepção, a frustração não pode tirar nosso local da nossa salvação, Emerson. Verdade, pessoal. Que muitas vezes as pessoas esquecem dessa meta. Eu estou indo para o céu, meu caminho é o céu, meu objetivo é chegar lá e herdar as bênçãos. Só que muitas vezes as pessoas, não, eu vou parar por aqui. Porque muitas vezes ela quer basear pelo homem. E o homem, todo é propenso a errar. Todos são propensos a errar. Todos. A palavra diz assim, nós dissermos que não temos pecado, já somos mentirosos. Se nós dissermos que não pecamos, nós já mentimos. Verdade. Então, nós temos que lutar aqui para não pecar. Para Senhor, me dá força, me dá sabedoria. Me ensina a guardar meus olhos, guardar minha boca, guardar meus ouvidos.
Senhor, me dá força para que eu possa resistir os dias maus. E quando nós colocamos esse propósito de resistirmos, Deus vai dar vitória. Amém? Vamos orar para os nossos irmãos. Nosso irmão Celino. Um abraço, irmão Celino Soares. Deus abençoe pela sua presença. Está participando conosco. Nossa irmã Rayane também. Apóstolo Reginaldo Moura Pereira também. Um abraço aí. Deus abençoe. Vamos estar orando pela mãe do nosso irmão Juscelino, nossa irmã Oscalina, que Deus venha conceder saúde à nossa irmã, que já está quase liberando seus 100zinho. Só Deus pode sustentar isso, só Deus pode guardar, né? Irmãos, estaremos finalizando aqui. Queremos agradecer a presença de cada um, né, de coração aí. Fica aí, você que porventura chegou agora, né? Estaremos acabando, mas pode voltar à transmissão, né? Garanto que vai ser bênção para a tua vida. Mais uma vez agradecendo. Deixe seu like, compartilhe, comente, siga-nos nas redes sociais, se inscreva no YouTube também, né? Pastor, quero já agradecer a presença do senhor, né? Amém. Logo, logo, o senhor tá aí de novo. Não creio que não vai demorar muito. Nós vamos estar, né? E é isso, meus irmãos. Vamos orar, né, pastor, para finalizar. Isso. E quero reforçar aqui, deixar um convite no ar pro nosso irmão Cleiton. Isso, operador de Ipiranga. Eu vi o Cleiton. Do começo aí, começou isso. Irmão Cleiton, será que sim? Pode compartilhar conosco na próxima sexta aqui junto conosco? Deixar o convite pra você no ar aqui, viu? Deixa aí, já manda nos comentários, né? Isso. Ou pro pastor aqui, o pastor já faz a ponte. Aqui é toda uma mesma equipe aqui, viu? Isso é um prazer receber aqui mesmo, Cleiton. Tá bom? Prazer, a porta tá aberta isso. Aí. Glórias. Eu sei que vários irmãos aí que estão nos assistindo, ou que irão nos assistir, queira aí uma oração ou falar conosco, eu deixo meu telefone aí na live da rádio, 995-38-3475. Será um prazer atender os irmãos, orar pelos irmãos. Eu tenho certeza que Deus é misericordioso para os irmãos. Digitar nos comentários. Vamos orar e agradecer a Deus. Eu venho reforçar mais uma vez aos irmãos que puderem estar conosco nessa noite, ainda orando ali. Nós fazemos uma oração a partir das 10 horas. Mas eu quero desde já, os irmãos que puderem estar conosco, será uma grande honra. Junto ali, adorarmos ao Senhor, buscando a face do Senhor, o qual Deus tem bênção reparadora para todos aqueles que buscam. Eterno Deus, eterno Pai, na tua presença nós estamos nessa noite. Pai, eu quero apresentar os nossos irmãos, Pai, que estão vivendo, Pai, as adversidades, os problemas familiares, os irmãos que estão vivendo, Pai, crises financeiras, os irmãos que estão vivendo crise conjugal, os nossos irmãos que estão vivendo, Pai, preso pelos vícios das drogas, da prostituição, da fornicação, do adultério. Pai, venha libertar os teus servos, Senhor. Pois diz a tua palavra: o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Pai, aquele que precisa de perdão nessa noite, perdoa os pecados dos teus filhos, Senhor. Quero apresentar também nessa noite para nossa irmã Oscalina, a pedido do nosso irmão Celino. Abençoa, Pai, com saúde a tua serva. Todo aquele que nos dia de hoje, Pai, está aflito, decepcionado porque recebeu uma notícia, ouviu palavras que não gostaria de ter ouvido. Isso lhe roubou a paz, isso lhe roubou, Pai, a alegria, e colocou em situações de conflito. Mas diz a tua palavra, Pai, que a porta do inferno não prevaleceria contra a igreja do Senhor. E nessa noite, Pai, declaro, Senhor, que haja cura, que haja salvação, que haja libertação, Senhor. Pai, aos nossos irmãos que estão desviados, nossos irmãos que estão parados na fé, Pai, mas que estão decidindo, Pai, a voltar para Ti, Senhor, porque sabemos que as nossas vidas não é nossa, é Tu que nos deu, Tu nos preparou o fôlego de vida. E a Tua palavra diz, Senhor, esse povo que eu criei, que eu formei, foi para que me desse louvor. Embora as lutas cercaram, as dificuldades cercaram, Pai, e aqueles que adoravam, aquele que ministrava a Tua palavra, aquele que tocava na Tua casa,
Aquele que evangelizava hoje não faz mais uso, Pai, desses talentos. Mas nessa noite, Pai, traga sobre ele o renovo, Senhor. Daquele que era batizado com o Espírito Santo, não fala mais em língua. Aquele que profetizava na sua casa, mas não profetiza mais, Senhor. Mas tem saudade, Pai, da presença do Teu Espírito Santo, do mover, do sobrenatural Teu. Pai, venha renovar nessa noite, Pai. Aos nossos irmãos que estão, Pai, trabalhando. Aos nossos irmãos que estão nessa estrada, Pai, guarda, livra de todo perigo, todo mal. Os irmãos que estão trabalhando, Pai, na segurança pública. Os irmãos que estão trabalhando no transporte. Os irmãos que estão trabalhando nos hospitais. Guarda os Teus servos, Senhor. Conduz debaixo da Tua potente mão, Senhor. Não permita-os que eles sejam saqueados. Não permita, Pai, que eles sejam roubados na sua paz, na sua comunhão, Senhor. Mas que eles estejam convictos com Deus da vitória. Pois diz a Tua palavra: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pai, vai segurando nessa noite, Pai, o coração dessa mãe. Vai sustentando nessa noite, Pai, esse pai. Vai fortalecendo nessa noite, Pai, aquele que está desanimado, pronto de largar a cruz. Decepcionado talvez com o seu pastor, com a sua liderança. Mas nessa noite, Pai, coloco diante de Ti, Senhor, a vida dos Teus servos, Senhor. Perdoa os pecados, Senhor. Perdoa nessa noite, Pai. Conceda, Pai, nessa noite o poder da restituição. Que eles comecem a enxergar, Senhor, a bênção reparadora que Tu tem para eles, para elas neste lugar, Senhor. Pai, nos abençoa nesse trabalho, Senhor. Abençoa o nosso irmão Emerson. Os irmãos que aqui têm cooperado, Senhor, irmão Paulo, irmão Flávio. Os demais, Senhor, que têm vindo, ó Pai, usado esse espaço para anunciar as Suas boas novas, Senhor. E nessa noite eu quero Te adorar, Senhor. Venha fazer uso dos Teus filhos, Senhor. Coroando, Senhor, com a Sua graça. Senhor, não permita, Senhor, que o desânimo tenha êxito. Não permita, Pai, que a aflição, a ansiedade tome espaço no coração dos Teus filhos. Pai, que a mãe venha abraçar o filho. Que o esposo venha abraçar a esposa. Que haja reconciliação. Que haja, Senhor, paz familiar, Senhor. Onde o diabo tem entrado e sido andado roubado, Senhor. Mas eu quero nessa noite Te adorar, Senhor. Certo que Tu és o Deus que ouve as nossas humildes orações. Certo que Tu és o Deus que atende as nossas necessidades. Embora que muitas vezes somos imperfeitos, mas o Senhor é o único que é perfeito. Embora que sejamos fracos, o Senhor é o único que é forte, que pode nos sustentar com o da Tua justiça. E nessa noite, Pai, venha conduzir o Teu filho com a Sua presença e graça. Pai, muito obrigado pelos nossos irmãos que estavam conosco nos assistindo. Pelos nossos irmãos, Pai, que compartilharam conosco, Pai, esse momento que aqui passamos. Desde agora, eu quero Te louvar e Te bendizer, Senhor, por todas essas bênçãos. Que a rica paz, que a graça, que o amor e a consolação do Espírito Santo seja com todos os nossos irmãos e amigos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Ficamos por aqui e estamos ali orando. Venha fazer parte, né, pastor, conosco, Isso. né? E ficamos por aqui. Deus abençoe cada um e acompanhe as próximas programações aí. Deus abençoe cada um. Um beijo grande no coração. Amém.